capítulo 12. Vamos começar a meditar agora a partir do verso 9, do 9 ao 21. Nós vimos no versículo 1 em diante que, como resposta a toda a graça que Deus teve por nós temos que viver consagrados a Ele. E hoje nós vamos falar sobre características de uma vida consagrada. Esse versículo 9 ao 21 é um daqueles grandes resumos da Bíblia a respeito do que nós somos e do que nós temos que fazer, como devemos viver. Falei para vocês que Efésios, que a gente está dando uma olhada, né? Efésios 4 e 5 e 6 também, fala a respeito de como vivermos. E essa passagem de Romanos fala sobre isso também, de um modo mais reduzido, algumas vezes parecendo com o Sermão do Monte, e traz para nós as características de um verdadeiro cristão. É algo que a gente não pode abrir mão, a gente deve realmente viver assim. A pessoa que não vive de acordo com essas informações aqui, ela não está de acordo com a vida cristã. Então, todas essas palavras não são algo que nos sugere alguma coisa, mas que nos ordena e que diz que assim é um cristão e assim um cristão deve viver. Nós não podemos rejeitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme vimos no verso 2. Então, dessas características de uma vida consagrada, a primeira, não por acaso, é a principal, é o amor. Por causa do amor, a gente vive de todas as outras formas que está falando aqui. Veja o versículo 9. O amor seja não fingido. Ele começa com amor. Os frutos do Espírito, o primeiro deles é o amor. O grande hino que tem no Novo Testamento é ao amor, 1 Coríntios 13. Paulo vai falar da importância do amor, a gente quando chegar lá a gente vai ver mais, mas vamos dar uma olhada aqui no capítulo 13, verso 8. Olha que ele vai falar sobre o amor. A ninguém devam coisa alguma, a não ser o amor com que amem uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Veja a importância do amor. Paulo fala que o amor cumpre a lei, que todos os mandamentos de Deus estão incluídos no amor. Então ele fala do que é fundamental. O próprio Cristo, quando estava por ser crucificado, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se vocês amarem uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Todos vão saber que são meus discípulos. Então, o amor, e tem que ser um amor sincero. Verso 9 diz: o amor seja não fingido. A palavra aqui é: o amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do grego antigo, que significa representar um papel. O hipócrita era um artista. Hoje a gente brinca, né, dizendo que o hipócrita é um artista, mas era mesmo. A palavra hipócrita era a palavra que hoje a gente usa para artista. Eles faziam as suas peças e representavam seus papéis, muitas vezes com máscaras colocadas no rosto.
Então, dessa palavra artista, aquele que representa um papel, surgiu a palavra hipócrita, hipocrisia, no sentido de falsidade. Jesus foi quem mais desmascarou isso quando ele denunciou os fariseus e escribas como hipócritas, dizendo que eles pareciam túmulos caiados, túmulos hoje a gente poderia dizer cobertos de granito, todo enfeitados, mas por dentro ossos podres. Então eles eram bonitos por fora, carregavam vestes bonitas, filactérios com versículos bíblicos, se vestiam de forma excelente, mas dentro deles era uma podridão só. E o Senhor falou: vocês atam fardos pesados no povo que vocês não querem levar nem com o dedo, não querem levar nada, só querem. Então aqui o apóstolo Paulo, combinando com o Senhor, ele diz: olha, que o amor seja sincero, sem hipocrisia. É aquela história que a gente fala, né? O amor da boca para fora. O amor só de palavras. Os vários povos já falaram sobre essa questão de falar é fácil, né? Quero ver viver. Outros, os chineses, tem um que diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não posso te ouvir. E a gente sabe que o mundo está interessado mais na vida dos crentes do que nas palavras. Não que as palavras não tenham significado, mas elas podem ser vazias. O grande problema da igreja hoje é esse: a falta de realmente viver a vida cristã. Está muito difícil nos nossos tempos. Então a gente tem que buscar um amor sincero. E uma coisa interessante, que Jesus, que foi quem mais amou na terra, ele não ficava dizendo para as pessoas: eu te amo, eu te amo. Ele não reunia o povo e falava: eu amo vocês, eu amo vocês. Poucas vezes ele falou do amor dele, poucas vezes. E nenhuma vez que eu me lembro ele falou para o povo: eu amo vocês. Como é que ele demonstrava o amor dele? Seus atos. Ele estava sempre pronto a curar, a confortar, a ganhar aquela alma. Isso é amor. Não adianta a gente ficar... Sim, agora, claro que a gente não está dizendo que você não deve dizer eu amo você. Família, então, marido e mulher deve sempre falar isso. Eu amo você. O cônjuge deve sempre dizer ao outro isso. Pais e filhos, a mesma coisa. Sempre. Família. Irmãos, se quiserem falar isso, um para o outro, né? Mas tem que ser um amor de verdade. E o que é amor? Amor é querer bem a pessoa. É simples, né? O amor quer o bem da pessoa. E quer tanto que resolve até fazer alguma coisa, ajudar. Esse é o amor. O amor que deseja o bem do próximo e por isso ele faz alguma coisa quando aquele próximo está precisando. Isso é amor. Não é difícil entender o que é amor. Amor a Deus é a mesma coisa. Você tem um conceito, você tem uma admiração por Deus muito grande e você quer fazer alguma coisa pelo nome dele, pela causa dele, pela igreja dele. O amor precisa ser sincero, não pode ser hipócrita. Então a gente tem que ficar o tempo todo examinando o nosso coração. Será que eu amo realmente? Um pastor, por exemplo, ele deve se examinar e dizer: será que eu pastoreio porque eu amo as ovelhas? Porque eu amo a Deus? Ou é porque eu fui chamado para isso, eu tenho que fazer isso? Existem muitas pessoas que falam que amam. Por exemplo, imagina um marido
e eu sempre tive dificuldade com essa questão, flores, né? Flores, flores, flores. As mulheres se encantam com flores. Então o marido quase compra uma floricultura para dar flor toda semana para a mulher, mas ao mesmo tempo a está traindo. Eu já vi isso acontecer no serviço. Eu trabalhava no serviço, eu via pessoas assim, que davam bombom para a esposa, e presentes, e coisas, e flores. Minha querida para lá, minha querida para cá, eu te amo. E traindo ela. Isso é amor? Isso é hipocrisia. O amor, ele realmente respeita, ele trata bem, ele honra, ele é fiel. Então, Paulo está dizendo para a gente, a primeira coisa que Paulo fala, vocês precisam amar de verdade. E quem é que não deve, né? Por isso que Paulo fala, você não deve dever coisa alguma no seu amor. O amor está sempre devendo. Tem que sempre dar amor, dar amor, dar amor. Por mais que a gente dê amor, a gente vai estar sempre devendo. Então nós devemos não nos contentar, por exemplo, nossos irmãos na igreja, não nos contentar apenas em dar a paz do Senhor, e dar um abraço, e desejar um feliz aniversário, alguma coisa assim. Nós realmente devemos gostar dos nossos irmãos, todos eles, amar todos eles e nos preocupar com o bem-estar de todos eles. A tal ponto que é aquela história, se um tiver com dificuldade, o corpo deve ir lá e ajudar aquele membro em dificuldade para que ele se recupere. É inadmissível que numa igreja alguns membros dela passem necessidade. Isso não pode acontecer. Um povo que ama, isso não pode acontecer. Então, o amor seja não fingido. Será que eu sou fingido ou sou sincero? Isso que a gente tem que procurar saber. Irmãos, como em todas as coisas na vida cristã, a gente sempre se acha menos, né? Por exemplo, tem que amar, você, puxa vida, mas eu não preciso amar muito mais. Tem que orar, eu tenho que orar muito mais. Sempre tem essa questão da gente nunca se achar suficiente, e isso é bom. Mas a gente tem que ter o desejo de crescer nisso. A gente tem que orar, Senhor, me ajuda, derrama o teu amor no meu coração, para que eu possa amar, de verdade. Que eu não esteja apenas representando, aquela história. O político, por exemplo, quando ele chega num local, na campanha política, ele beija todo mundo, ele abraça, ele sorri, ele é um amigão. Tudo falsidade. Tudo falsidade. Então, que a gente possa evitar todo tipo de falsidade na nossa vida. Agora ele continua, depois do amor sincero, ele fala sobre santidade. Característica de uma vida consagrada é a santidade. Veja o verso 9, segunda parte. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O texto diz o seguinte: odeie o mal. Aborrecer aqui é odiar. Essa versão aqui, parece que o João Ferreira de Almeida, não sei, mas ele pode ter ficado receoso de botar a palavra ódio. Mas é mesmo, odeie o mal. Porque aborrecer dá uma ideia de, fiquei chateado, né? Aborrecer, fiquei aborrecido, fiquei chateado. Não, a palavra é odeia, ódio. Então não é interessante que junto do amor está a palavra ódio? As pessoas acham que quem ama não pode odiar, e é por isso que elas dizem que Deus não pode condenar ninguém, Deus não pode lançar ninguém no inferno, porque Ele ama todas as suas criaturas, e um Deus que ama não pode punir. A mesma coisa, o crente, crente ama o próximo, então ele não pode rejeitar
as práticas do próximo. E aí está acontecendo hoje, né? Que todo mundo está sendo recebido, porque a ideia é que quem ama não odeia. Mas na Bíblia está escrito, aqui ficou do lado, quem ama odeia também. Agora, vamos ver o que é odiado, né? Porque existe um ódio santo. A Bíblia fala que Deus tem um ódio santo. E o crente também pode ter um ódio santo. Porque o ódio, ele está sempre, assim como a ira, está sempre associado a alguma coisa ruim, né? Poxa, ira é um negócio ruim, ódio é ruim, em Deus não é. E no cristão, se ele estiver cumprindo o que ele é, também não é. Olha bem, odeie o mal, apegue-se ao bem. Quer dizer, rejeite o mal e receba o bem. Veja que ele não fala assim, odeie o homem mau. Ele não fala isso. Ele fala, odeie o mal. Então, meus irmãos, a santidade, isso aqui é o resumo da santidade. Santidade é o quê? Detestar o que é mal e amar o que é bom. Como um pregador já tem falado muitas vezes, quem ama as crianças odeia pedofilia. Quem ama a justiça odeia corrupção. Quem é correto nesse país odeia esse país por causa da corrupção, do crime. Quem ama o casamento odeia o divórcio. Quem ama a mulher odeia o estupro. E vai por aí afora. Então, quem ama certas coisas odeia o oposto. Mas não é aquele ódio movido pelo sentimento ruim, não, irmãos. É como eu falei, é difícil entender isso, mas é um ódio calmo, tranquilo e não vingativo. Nós vamos ver, conforme a gente for estudando, que a gente não pode se vingar de coisa alguma, de pessoa nenhuma. Esse ódio aqui significa que a gente não tem afinidade alguma com o mal, que a gente não quer o mal na nossa vida, que a gente rejeita o mal e não quer acordo com o mal. Se a igreja agisse assim, meus irmãos, a igreja estaria muito bem. Mas não é isso que tem sido feito. A gente quer tanto se apegar ao bem quanto se apegar ao mal. Santidade é isso. Eu amo a Deus, eu odeio o diabo. Eu amo os anjos, eu odeio os demônios. Eu amo os homens, eu odeio o pecado que eles praticam. É odiar mesmo. A santidade faz com que a pessoa desapegue, não queira mais, não queira nem que chegue perto o mal. E lembra que a gente está falando sobre a luz e as trevas no domingo? Pensa num quarto, no quarto lá da sua casa de noite. Está tudo escuro, trevas. Você liga a luz, as trevas desaparecem. Você apaga a luz, as trevas retornam. Treva e luz não tem nada a ver uma com a outra. Então, o que pertence às trevas, a gente não tem nada a ver com aquilo. O que pertence à luz é nosso. Isso não quer dizer que a gente deva viver uma vida arrogante, orgulhosa, de uma pessoa censuradora, que vive atacando as pessoas. Não é isso, não. Como eu falei, esse ódio, ele é manso, ele é tranquilo, mas é uma decisão de rejeitar tudo aquilo que é pecaminoso. Irmãos, nós temos feito o contrário hoje, como igreja, nós temos amado as coisas pecaminosas, nós temos amado o mal. Quer um exemplo? Eu sempre falo isso, vou falar de novo. A gente vê um filme em que todo mundo é assassinado, bastante tiro, bastante sangue é derramado.
As dublagens agora xingam todos os palavrões do dicionário. Então, você está com a TV ligada alta na tua sala, o camarada está xingando, linguagem de demônio. É o idioma do diabo, xingamento. Está lá o diabo falando na tua casa, você ouvindo, os tiros para todo lado, violência extrema, que agora está assim, né? Antigamente, o cara levava um tiro, caía no chão, nem sangue aparecia. Hoje, coisa bem, bem real, e você está lá assistindo aquilo tudo, e você está se divertindo, você está amando o mal. Sem falar da pornografia, do erotismo, de tudo mais, da nudez, você está amando o mal. Na verdade, estamos amando o mal quando fazemos isso. Eu penso, quase certo, se você pegasse os santos dos séculos passados que viveram nesse mundo, os cristãos, e trouxessem para cá agora, para a nossa época, na máquina do tempo, e eles vissem a nossa vida de cristão, eles diziam, gente, o que é isso? Não tem cristão mais no século XXI, não. Acabou a igreja. Eles jamais faziam essas coisas. Aí você fala assim, não, mas naquele tempo não tinha filme, mas tinha carteado, tinha jogo, tinha bebida, o ser humano sempre teve diversões pecaminosas. E esses homens e mulheres de Deus rejeitavam essas coisas totalmente, como rejeitariam hoje. Mas em nome do entretenimento, isso aí é brincadeira, né? Brincadeira é ketchup. Mas não é a questão de ser ketchup, é a mensagem que passa. Morte, brutalidade, crimes, terrorismo, violência, tudo ali. E a gente está amando o mal. E então uma característica muito grande do cristão é a santidade. Ele detesta o mal e se apega ao bem. O que é o bem? Bom, a Bíblia é um bem muito grande, que a gente se apega. O próprio Deus é o bem maior. Como Paulo falou uma vez em Filipenses, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é... Nisso vocês pensam. Se há alguma coisa no mundo que seja justa e correta, mas é tão difícil, mas se há um resquício de misericórdia divina e você encontra alguma coisa que seja lícita, então você está permitido. Apegar-se ao bem, apegar-se a Deus, apegar-se à luz. Veja que ele fala da questão de apego, isso é sentimento. Sentimento, não é uma questão de dever só, obrigação, mas você ama a Deus, ama as coisas de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, a palavra de Deus, os irmãos, você ama, você está apegado a isso. Isso é santidade. Santidade não é moralismo, é diferente, as pessoas confundem. O que é o moralismo? O brasileiro não sabe nada a respeito do que é moralismo, porque não existe moralismo no Brasil. Moralismo, por exemplo, na Europa existe Noruega, Suíça, Suécia, Finlândia, são nações que você pode deixar o dinheiro ali que ninguém mexe. Tem a banca de jornal, o pessoal pega a revista e deixa o dinheiro. A loja não tem nada para cobrar, a pessoa vem, não existe um assalto, um crime, um roubo, você não encontra. Essas pessoas são pessoas moralistas. O que é moralismo? É aquele que sabe o que tem que fazer o certo, faz o certo, mas não por amor a Deus, não pelo Evangelho, simplesmente pela arte de fazer o que é certo. São pessoas morais. Não, eu sou uma pessoa de bem. Vai pregar lá para você ver. Pecador na Noruega? Está brincando? Só aquele maluco lá, o serial killer que saiu matando gente lá direto, uma vez só. Não tem pecado na Noruega.
Porque pecado, eles dizem, é beber, fumar, usar droga, bater, ser violento. Nós não somos nada disso. Mas pecado não é só isso. Pecado é inveja, é orgulho, arrogância, vaidade, confiança nas riquezas, adesão ao mundo. Todos são pecadores, irmãos. Mas os moralistas são aqueles que dizem: o ser humano é bom, eu serei bom simplesmente para ser bom. Deus não existe, não me importo com ele, mas nós seres humanos somos bons. É assim que age vários países. No Brasil a gente não conhece isso. Então o cristão não é um moralista, não é uma pessoa que diz assim: vou fazer o bem pelo bem em si, mas ele diz: eu vou fazer o bem porque o meu Deus é bom e ele me ama. E eu quero honrá-lo, eu quero exaltá-lo. Então eu faço bem por causa dele, por causa dos meus irmãos, a igreja de Cristo. E eu não confio em mim mesmo, confio nele, dependo dele. Sei que sou pecador, diferente do moralista, né? O moralista diz que não tem pecado. O crente diz: sei que sou pecador, mas pela graça de Deus vou procurar ser uma pessoa boa, pelo poder dele, para a glória dele. É totalmente diferente. Cristianismo não é faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, como uma regra de moral. Não. Cristianismo é: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentem seu corpo em sacrifício. É uma resposta ao amor de Deus. Então, santidade. Quer saber o que é santidade? Aborrecer o mal, apegar-se ao bem. É isso. Agora, o terceiro aqui que a gente vê, e a gente vê o assunto voltando, a terceira característica é o amor fraternal. Ele vai voltar a falar do amor, só que agora falando do amor fraterno. Fraterno significa amor entre irmãos. Tá? Veja só de curiosidade, aquela cidade, Filadélfia, acho que é um estado também nos Estados Unidos, não sei se é só uma cidade, mas acho que é um estado. É da palavra grega, Filadélfia, quer dizer amor fraternal. É a palavra que está aqui. Então, no verso 10, ele fala assim: amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aí ele dá um exemplo desse amor fraternal: preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, ele fala para a gente amar com amor cordial, quer dizer, para a gente ser cordial com as pessoas, não agressivo, não ríspido, não grosseiro, não zombeteiro, mas ser cordial, ter aquele relacionamento cordial, de pessoas cordiais. Tão difícil isso no nosso ambiente onde a gente vive, não a igreja só, mas a nossa sociedade, principalmente onde vivemos aqui, na Baixada. Há tanta agressividade, há tanta coisa ruim. Paulo fala: sejam cordiais, sejam amigos, sejam gentis, amem-se cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. É uma coisa muito curiosa que o ser humano, para ele amar, ele precisa gostar de uma pessoa. Geralmente é assim que nascem os casamentos, né? A pessoa se apaixona, gosta de alguém, ama aquela pessoa, aí, porque eu gosto dela, o jeito dele, eu gosto, encaixou comigo. O ser humano tem essa dificuldade, ele só quer amar e gostar daquele que encaixa com ele. Se a pessoa não é do jeito que ela acha que deveria ser, aí vai esse amor fraternal, esfria, a pessoa ignora a outra. A gente tem essa tendência de não amar as pessoas que a gente não, vamos dizer, o pessoal fala, não vou com a cara de fulano. Coisa ruim para se dizer, né? Não vou com a cara do irmão tal. Que isso? Mesmo que a gente possa sentir esse mal dentro de nós, a gente nunca deve falar isso.
Não vou com a cara do irmão tal. Isso, o contrário disso é realmente amar com amor cordial. E aí ele dá um exemplo desse amor fraternal quando ele fala no final do verso 10, preferindo-vos em honra uns aos outros, que eu trouxe aqui uma outra versão para você entender um pouco mais, porque tem gente que lê isso aqui e fala, preferindo-vos em honra uns aos outros, o que é isso? Aí a NVI diz assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse é o sentido da frase. Prefiram dar honra ao outro do que a si mesmo. É aquela história, né? Você está na fila, você dá o seu lugar para o seu irmão. Vamos dizer, situações de imaginação aqui. Tem 5 irmãos que foram escolhidos, um deles vai pregar. Você gostaria muito de pregar, mas você sabe que tem um irmão seu que gostaria muito mais ainda. Aí você dar a honra ao irmão e não a si próprio. O Provérbios fala assim, louve-te o teu irmão e não a tua boca. E o Spurgeon ainda diz assim, e fique contente se teu irmão ficar calado. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que elogia muito o seu próximo, arma um laço para ele. Não é questão de você dar uma força para o irmão, entendeu? O irmão está trabalhando, poxa, você está fazendo um trabalho legal, glória a Deus. Isso é uma coisa, mas Provérbios fala de você ficar elogiando, bajulando. Você está inflando o ego daquela pessoa, você está atrapalhando, aquela pessoa vai acabar caindo, o orgulho vai tomar conta. Então o texto fala assim, louve-te o teu próximo, ou o teu irmão, e não a tua boca. Eu falei no domingo, né, sobre as crianças não têm maturidade, elas mostram o que o ser humano é, elas compram a roupa e... Tadã! Você não achou minha roupa bonita? Olha minha roupa! Ah, tá linda! Ah, agora sim. Nós adultos não podemos viver assim. Querendo aprovação, querendo que as pessoas elogiem, querendo que as pessoas aplaudam, de forma alguma. Devemos dar honra aos nossos irmãos e não a nós mesmos. E eu fiquei pensando, olha que coisa interessante que eu pensei. Todo mundo quer honra, né? Não deveria, mas todo mundo tem aquela coisinha de receber honra. Veja, se eu honrar você e você me honrar, todos vão ser honrados e ninguém vai honrar a si próprio. Olha que coisa que eu fiquei pensando, coisa linda que é. Se eu honrar você, você me honrar, todos vamos ser honrados. Já pensou, todos os irmãos honrados? E ninguém vai honrar a si mesmo. Que coisa incrível é a palavra de Deus. Então, ame com amor fraternal a ponto de honrar o seu próximo. O que é honrar, né? Bom, primeiro honrar é valorizar. Tá sempre disponível quando aquela pessoa precisa de ajuda. Dar importância àquela pessoa. E falar, às vezes, dependendo se for na família, então sempre, né? A importância que essa pessoa tem na sua vida. Irmão, por exemplo, a vida familiar, eu vejo que isso acontece na maioria. Por exemplo, a mulher, hoje existe a pressão na sociedade, toda mulher tem que trabalhar fora. A mulher que trabalha em casa, as pessoas não querem nem chamar de trabalho. E é um trabalho muito grande. E aí a mulher cuida dos filhos, faz a comida, faz o almoço, faz o jantar. O marido nunca chega, poxa amor, obrigado por esse jantar. Estava uma delícia.
E quando não tiver, né? Precisa falar que estava ruim. Come e dê glória a Deus, dê graças a Deus. A gente vive como família, os pais não chegam para os filhos e falam: olha, eu amo vocês, vocês são tão especiais para mim, eu tenho orgulho de vocês. Os filhos não chegam para os pais e falam: pais, como eu admiro vocês. Fica aquela coisa, né? Todo mundo vivendo dentro de casa, todo mundo estranho, estranhos uns aos outros, cada um fazendo a sua parte. O marido, por exemplo, quando é só o marido que trabalha, que geralmente agora todo mundo trabalha, mas aí chega do trabalho também. Sabe, honrar é isso. Você é importante para mim. Você é especial para mim. Já pensou? A tua esposa faz uma comida, arruma a casa, mas nem por isso você chega para ela e fala: olha, você é especial para mim. Tenho vivido há tantos anos com você, você é uma bênção. E o marido também chega em casa e a esposa, os filhos chegam: pai, que bom que você chegou. Nós agradecemos a Deus por você existir. Que bom que você traz o sustento da família. Mas não. As pessoas querem honrar a si mesmas. Eu, marido, me esforço. Eu, a mulher, é que faço tudo nessa casa. A coisa que mais se ouve em casamento é isso, né? Eu que faço tudo nessa casa. Já vi gente falando: você não presta para nada. Uma coisa que a gente faz muito, que a gente devia cortar, eram as críticas. Crítica é uma coisa violenta. Eu fui criado pelos meus tios, quando eu era criança. Aos 9 anos eu cheguei, quis voltar para ser criado pelos meus pais. Naquele ambiente eu ouvi pela primeira vez, com 9 anos de idade, a palavra crítica. Porque meus tios não tinham isso. Eles não tinham isso. Mas lá tinha. E crítica. E fala mal disso, fala mal de tudo, fala mal do fulano, fala mal dele, fala mal do irmão, fala mal da esposa, fala mal do marido, fala mal do filho, fala mal dos pais. Que coisa horrível. Isso não é dar honra à sua família. A nossa família foi a que Deus nos deu. A nossa casa, que a gente às vezes lamenta tanto, é a casa que Deus nos deu. A igreja, que a gente fala tão mal de vez em quando, é a igreja que Deus nos deu. A roupa que nós temos é a que Deus nos deu. E a gente deve agradecer a Deus, louvar a Deus por isso. E nós, irmãos, devemos honrar uns aos outros. Valorizar a importância de cada irmão na igreja. E tem uma coisa, eu tenho aprendido, quando a gente lida com óbito, lida com luto, vários irmãos aqui já lidaram com luto recentemente, a gente aprende sempre tarde demais, né? Depois que está lá no sepultamento, no caixão, aí sempre aparece aquelas pessoas gritando. Já viu? Chorando mais alto que todo mundo, gritando mais alto que todo mundo. Geralmente são as pessoas que estão com a consciência pesada. Porque não fizeram quase nada para aquela pessoa que faleceu. Porque estavam brigados com ela. Entendeu? A gente não pode esperar morrer, a gente tem que honrar em vida. Não adianta honrar na morte. Poxa, ele foi tão bom, mas e daí? Ele não está ouvindo nada. Ele está na glória ou no inferno. Não está lá com a gente. Tudo que a gente faz ali, honrar a memória de uma pessoa, meus irmãos, na prática isso não significa nada. É importante só para a gente. Honrar a pessoa. Para a gente é importante, que a memória da pessoa
não vai fazer diferença se as pessoas falam mal dela ou bem dela. Ela vai estar ou no céu, vivendo uma vida maravilhosa, ou no inferno, vivendo uma vida de sofrimento. E nada do que é dito dela aqui nessa terra vai mudar isso. Então tem que ser quando está vivo. E é aquela história, você nunca sabe quando vai perder. Nós vimos isso através de alguns irmãos que se foram. Vimos isso na vida do diácono Paulo. A gente não sabe. Então a gente tem que aproveitar enquanto está vivo e dizer: eu amo você, você é importante para mim, você é uma bênção. Para depois não ficar arrependido de não ter falado antes, né? Honra. Vamos nos preocupar em honrar nosso irmão e não a nós mesmos. Essa questão de honra é tão interessante porque Deus, na Bíblia, Ele dá honra àquele que não tem honra nenhuma. Recentemente falei sobre isso, que Ele tira do montão, do lixo, pessoas para se sentar com príncipes. E tu lembra daquela história de uma igreja que estava crescendo, muita gente sendo salva, e o pregador estava todo orgulhoso, achando que era o trabalho dele que estava sendo eficaz e tal. Ele morre. E aí, quando ele chega lá no céu, ele encontra lá com alguém lá no céu que vai explicar para ele o que aconteceu na igreja. Ele todo prosa lá, esperando receber um montão de galardão, não recebe quase nada. E aí tem uma velhinha que fazia parte da igreja, que recebe um galardão gigantesco. E ele vai perguntar para aquele anjo, ou para o Senhor, não sei, é só uma história: o que está acontecendo? Eu fui o pregador, centenas de pessoas foram salvas, eu não recebo nenhum galardão praticamente, e aquela senhora da igreja recebe um montão de galardão. E aí explicam para ele que aquele montão de almas que foi salvo não foi por causa do pregador, mas por causa daquela velhinha que orava, que intercedia pela igreja. Então esse negócio de honra, irmão, não tem nada a ver com Deus. Tem muita gente que é honrada nesse país e para Deus é abominação. Que a gente não se preocupe com honra, a não ser honrado por Deus. E não na frente das pessoas, mas lá em cima. Quando o Senhor disser assim: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você imaginou ouvir isso? Imaginou ouvir isso? A quem eu quero honrar? A Deus em primeiro lugar e aos meus irmãos. Se todo mundo se preocupasse em honrar o irmão, toda a igreja seria honrada e ninguém honraria a si próprio. Impressionante. Mas vamos aqui terminar em mais apenas, versículo 11. Mais uma característica da vida consagrada é a dedicação. Olha o verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Também é uma palavra que às vezes a pessoa não entende bem, vagarosos no cuidado. Cuidado aqui, irmão, é a palavra zelo. É porque quem tem zelo tem cuidado. E cuidado aqui não é a questão de preocupação de evitar alguma coisa acontecer, não. Cuidado aqui é de tratar, de fazer coisas. Então o sentido aqui é o seguinte: no zelo, vocês não sejam lentos. Algumas Bíblias traduzem preguiçosos, mas eu não gosto de traduções que inventam palavras assim. Ele está falando ele não usa a palavra preguiça, mas ele fala, muitos de nós, muitas vezes, nós somos lentos em o nosso zelo. O que é zelo? A palavra zelo também é bem complicada de explicar.
Mas zelo, por exemplo, o Senhor Jesus teve zelo pela casa do seu pai. E aí derrubou lá todas as barracas de moeda, de negócio, de bicho, expulsou todo mundo do templo, por causa do zelo. Zelo é uma espécie de sentimento, uma paixão positiva, um sentimento de fazer as coisas, de se movimentar, de agir. Zelo a pessoa que é zelosa é uma pessoa cuidadosa, por isso a palavra cuidado, e dedicada. Se um camarada, por exemplo, tem zelo pelo seu carro, ele vive limpando e lustrando o seu carro. Se ele tem zelo pela sua mulher, ele vive cuidando da sua mulher. Se ele tem zelo pela casa de Deus, ele está sempre nos cultos. Se ele tem zelo pela Bíblia, ele está sempre lendo. Se ele tem zelo pela igreja, ele está presente e está cultuando a Deus. O zelo é muito importante. O zelo é outra palavra para zelo é fervor, que vem da ideia de fervente. Lembra quando Jesus falou para a igreja de Laodiceia, vocês são mornos. Quer dizer, vocês não têm zelo. Quem dera vocês fossem frios, quer dizer, inimigos logo de uma vez, ou quentes, zelosos. Mas porque vocês são mornos, vou vomitar vocês da minha boca. Então essa mornidão é que Paulo está combatendo aqui. Não sejam mornos. Não sejam... não façam as coisas sem entusiasmo, por exemplo. Quer ver uma demonstração de zelo? O pregador começa a pregar, várias pessoas na igreja começam a dormir. Isso não é zelo. Eu já até falei com alguns irmãos que vieram me falando desse problema. Eu falei, irmão, senta, fica em pé lá atrás, que você não dorme. Dormir em pé é difícil. A equipe está cantando louvores e a igreja está fazendo mímica. E ninguém está cantando. Por que ninguém está cantando? Eu fico pensando às vezes, por que a pessoa não está cantando? Ah, não conhece a música? Tá, bom, vai lá. A música é difícil de cantar, pode ser. Mas às vezes não é nada disso. Às vezes é que não há realmente zelo, não há entusiasmo. A pessoa não adora a Deus a semana toda e entra na igreja e vai adorar. É difícil, né? Virar crente quando entra na igreja. Passou da porta, aleluia! Não tem muito isso? Glória! Muito. Às vezes é só aparência. A vida da gente é que vai dizer se a gente é zeloso. Nossa vida, nossa fidelidade na contribuição, nossa fidelidade no mundo. Então Paulo fala, gente, não sejam lentos no zelo, no cuidado, não sejam lentos não, sejam, né? Eu gostaria muito de conhecer a Bíblia. Então, meu irmão, qual é o caminho? Leia a Bíblia. Como você vai conhecer a Bíblia sem ler? Eu queria muito visitar, eu gosto de visitar. Visita? Ué. Eu vejo, às vezes as pessoas falam, essa igreja não visita ninguém. Você já visitou? A gente critica sem entender que nós somos a igreja. Quando a gente fala se a igreja não visita ninguém, a gente está falando, eu não visito ninguém. Então que a gente possa dedicar nossa como diz, né, amar a Deus com toda a mente, coração e alma e vontade. É a mesma coisa aqui. Aí o pessoal faz uma comparação, né? Até mesmo o Martin Lloyd Jones, ele faz essa comparação. Ele tem umas mensagens dele que ele faz essa ilustração falando sobre um grupo de amigos, né? Indo para o estádio, indo para o Maracanã. E aí, como é que vai ser o jogo hoje? Rapaz, isso aí vai ser bom, e não sei o quê. Os caras estão entusiasmados, né? Vão conversando. Hoje tem, não sei o quê, fulano vai fazer aquilo, não sei o quê. Hoje a gente consegue, aquela animação. Chega lá, eu já frequentei estádio quando era adolescente muitas vezes. Chega lá, gol. Todo mundo, você abraça até quem você nunca viu.
grita, solta, aquela coisa toda, aquele entusiasmo, aquela alegria, é gol, você quer, beleza. Volta, rapaz, você viu aquele lance, você viu, não sei o que, caramba, olha só. Entusiasmo na ida, entusiasmo na hora, entusiasmo na volta. E os crentes? 8:30 da manhã, domingo, tem que ir para a igreja. Na verdade, eu queria os lençóis e os travesseiros. Mas se eu não for para a igreja, eu tenho aquele cargo tal, e o pastor vai ficar me perturbando também, então eu vou para a igreja. Aí vai. Cabeça baixa, se arrastando pela rua, vai ele para a igreja. Senta no banco, visitante senta do lado dele, e aí, vamos ficar de pé. Por que me manda ficar de pé? Queria ficar sentado. Vamos cantar. Eu lembro quando eu entrei no início dessa igreja, uns 30 e poucos anos atrás, a irmã que pega até mais tempo, cantor cristão. Glória, glória, aleluia. Nunca acabava o hino, nunca. Nem na hora de cantar, sem entusiasmo. Na hora de ouvir a mensagem, sem entusiasmo. Aquela cara, às vezes o pregador, a equipe também passa por isso, olha para os irmãos assim, dá vontade de parar tudo, fechar a igreja e ir embora. Incrível, né? O que os irmãos estão fazendo? Aí tá. Aí começa. Pega o celular para ver a hora. O pastor está demorando demais hoje. Caramba, que coisa. Acabou. Levanta. Até aqueles irmãos que saem. Ninguém nem viu. Ou tem os outros que acabou. E aí, o Vasco, o Flamengo, isso aqui. Ia lá, e o presidente, e o dinheiro, o salário, isso aqui. Ninguém fala nada a respeito de Deus. O entusiasmo é para conversar coisas triviais. Aí vai, senta no carro, ou vai a pé, vai andando triste. Chega em casa, às vezes arruma uma maior briga. Aí o outro fala assim: cara, você veio da igreja? Eu já ouvi muito esse papo, viu? Tu veio da igreja? Tu não estava fazendo culto lá e agora está desse jeito aqui? Quer dizer, aquilo, a pessoa veio, aí ela fala assim: que essa igreja? Não, essa igreja é muito fraca, eu entro e saio do mesmo jeito. Será que a culpa é da igreja? O culto que nós estamos fazendo é o mesmo Deus de todas as igrejas. Aí a gente chega, né, sai daquele jeito. Então é totalmente diferente. O mundo tem um zelo incrível. Tu viu, rapaz, aquela menina que faleceu, 23 anos, no show da cantora americana? Isso sempre se repete. Adolescentes e crianças o dia todo, às vezes passando a noite, o outro dia, esperando pela cantora. Aí vai num sol de quase 50 graus, sensação térmica de quase 60 graus, está lá as pessoas quase morrendo para ouvir a artista. Os de outra religião aí que eu não vou falar agora, o culto começa, eu já vi isso, 1h e acaba às 8h, segunda-feira. E as pessoas estão lá. E não é só sentar, não, participa. Participa da pior maneira que você possa imaginar. E estão lá, de 1 às 8. Aí a gente, não, demorou muito, que coisa horrível, não, que chato. É isso que Paulo está falando. Vamos ser zelosos. Olha, ele fala no verso 11. Não sejam lentos no zelo, né? Sejam fervorosos no espírito. Olha o fervor aqui. Servindo ao Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, pensar também o seguinte: em toda parte Deus está presente.
Não é que você entra na igreja e vai encontrar com Deus, não, que Ele está presente em todo lugar, você já devia estar com Ele o tempo todo. Mas quando você chega aqui, é um momento solene da igreja se reunir e adorá-lo. Então você deve, já que você tem dificuldade, imaginar o que eu já falei várias vezes aqui. Imagina que ali em cima, a Shekinah, né, que o pessoal tanto canta, né? A nuvem, a neblina, né, aquela fumaça branca da glória de Deus aparecesse aqui. Ou a sarça ardente que Moisés viu. Ou aquele anjo que para a gente era o Senhor Jesus Cristo, com a espada na mão, contando Josué. Ou aquele que Jacó segurou o Senhor. Aí você teria uma outra reação, né? Porque Deus é invisível, você não está vendo, não está sentindo, não está entendendo. Está achando que o culto é uma programação, é apenas faz por fazer, né? Gente, a gente tem que usar a mente, porque a gente pode, como várias vezes acontece, a gente chegar no ambiente de culto e ir embora sem perceber o que a gente tinha que ter feito aqui. Adorado, cultuado, exaltado, louvado e buscado e ouvido a palavra de Deus. Então tá aí, irmão, não seja lento no zelo, seja fervoroso no espírito, seu espírito, não é o Espírito Santo não, aqui é o seu espírito, no seu espírito seja fervoroso, seja dedicado, seja um apaixonado pelo Senhor, no bom sentido, servindo ao Senhor. Paulo fala, vocês são servos de Deus, e vocês estão servindo. O culto, antigamente, nos séculos passados, era chamado de serviço. Que horas é o serviço? Amanhã. 19 horas. Porque eles tinham essa noção, porque a palavra adoração, ela é a mesma coisa de serviço. Quando você adora, você serve. Quando você serve, você adora. Então nós estamos servindo a quem? Ao Senhor. E aí entra todas aquelas coisas que eu tento mostrar nas mensagens, né? A grandeza de Deus, poder de Deus, a maravilha de Deus, porque somente quando a gente tiver uma boa visão de Deus como Ele é, que a gente vai ter entusiasmo, que a gente vai ter vibração para adorar esse Deus. Está aí, irmãos, as características iniciais, ainda tem várias outras, da vida cristã: amor sincero, santidade, amor fraternal e dedicação. Dedicação. Depois, se Deus permitir, nas próximas quartas, nós vamos ver domínio da vida, auxílio, empatia, harmonia, modéstia, integridade, bons relacionamentos, não vingança, bondade ao inimigo e vitória. É isso aí, irmão. Achou difícil? Ora, pede a Deus para te ajudar e faça. Não fica só na oração não, faça. O Espírito de Deus está dentro de você, Ele te dá a capacidade de você cumprir aquilo que Ele deseja. Você é uma pessoa especial, diferente, você não é do mundo, você não é vazio, Deus está dentro de você. Então tudo que Ele fala para você fazer, Ele pode te dar a capacidade para fazer. Vamos fazer. Você possa ler o restante até o verso 21 em casa, estude essa passagem e ore sobre ela para que ela se cumpra na sua vida. Nós temos hoje a visita do diácono William, está aqui com a gente. Ele é presidente da União Masculina, primeiro centenário, que vai ser o responsável pelo culto de sábado. Eu estava falando com ele, muitos anos a gente se conhece. Ele tem 38 anos de crente, né? Eu estou com 34, ele ainda é mais do que eu, mais antigo. A gente se conheceu no seminário, a gente era novo, nós dois, agora estamos os dois bem. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por essa reunião diante do Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, pelos que estão acompanhando na internet.
Quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e quero te pedir que o Senhor nos ajude a viver conforme o teu querer. E, Senhor, abençoa o diácono William, sua família, seu ministério diaconal, seu trabalho na União Masculina, e o seu desejo de terminar o seminário. O Senhor abençoa a vida dele, abençoa o culto de sábado, que seja um culto voltado para a tua glória, que todos possam experimentar a tua presença e possam dar graças ao Senhor pela União Masculina, pela igreja, por tudo, Senhor. Te damos graça. Seja um culto abençoado na tua presença. Leva-nos, ó Deus, tranquilamente para nossas casas, e obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós, tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, sábado, 19h, a gente vai ter o culto aqui. Toda a igreja está convidada, não é um culto de homens, é um culto para a igreja toda, onde os homens da associação, a associação a qual nós fazemos parte, vai agradecer, né? Os homens de todas as igrejas da associação vão estar reunidos aqui agradecendo a Deus por 33 anos de aniversário da União Masculina. Tá bom? Deus abençoe.